Segundo livro dos Reis, nós temos 2 volumes, 1 Reis e 2 Reis. 2 Reis capítulo 4, era um volume só, mas depois da tradução, desenvolveu 2 volumes, e o tema da minha palavra hoje é: se tem vasilhas, tem azeite. E eu creio que Deus vai derramar azeite aqui nessa manhã, à noite também, mas eu queria que você não perdesse nada desse culto aqui, não deixe nada te distrair, não deixe nada tirar a sua atenção nessa manhã aqui. A partir do verso 1, vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. Eu vou ler aqui, está igual. O teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que estava querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada, a não ser um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar ou do resto. Senhor, ministra em nós essa palavra. Nós precisamos de Ti. Que seja uma manhã aonde possamos sair daqui entendendo que o que sobra, só do resto de tudo que o Senhor mandou para nós, já fará com que a gente viva uma vida abundante. Recebe nossa gratidão no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos diante de um cenário, ou de uma sequência de alguns textos do livro dos Reis, aonde o cenário, o momento é de muitas crises. Você tem momentos em que o próprio profeta Elias, como a pastora Débora trouxe aqui, ele vive um cenário de crise, seca, falta de comida, não tem mais plantações, tudo devido ao juízo de Deus, pecado do povo. O profeta Elias é levantado por Deus num cenário em que ele surge. Elias não é apresentado, ninguém fala que Elias viria, Elias aparece. Não se fala muito da família de Elias, mas seu nome, a sua vida representava um Deus que seria a salvação para aquele povo. E diante desse cenário nós vemos que a vida desse profeta, por mais que ele estivesse só, e pensando que estaria só, Deus começa a usar o seu coração de uma forma exponencial. Ele, sendo guiado por Deus, ele chega a alguns lugares, e ali não tem mais água, não tem mais comida, e Deus agora vem e faz com que algumas pessoas derramassem sobre ele provisões. E Elias começa a ser alimentado, chega ao ponto de Deus buscar um corvo, e alimentar aquele corvo, e aquele corvo alimentar com comida, com carne fresca, a boca do profeta Elias. São coisas que você lê, e você fala assim: meu Deus, como que pode? Porque Deus é o provedor do seu povo, Deus é o provedor dos seus profetas. Profeta não dependia de provisões terrenas, Israel não dependia de provisões terrenas. Israel precisaria olhar para Deus, viver seus mandamentos, preceitos, a terra produziria e Deus derramaria bênção sobre esse povo. A partir do momento que esse povo dava as costas para Deus, dava as costas para o altar, Deus também mexia na terra, mexia no povo. Deus liberava algumas ações para que o povo pudesse voltar para o Senhor.
Por isso você vai ver inúmeros textos do Antigo Testamento, onde os profetas aparecem, e a primeira mensagem é: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, Deus está no mesmo lugar. Alguns profetas eram colocados como Jeremias dentro de um poço. Outros profetas eram olhados e falaram assim: olha, você está sendo um atormentador, você está trazendo para nós aqui um tormento, você é uma voz estranha no nosso meio. E é diante desses cenários que esses profetas, eles não abriram mão de vivenciar as coisas de Deus. Por quê? Porque eles andavam pela visão do alto, eles andavam por um propósito de Deus. Mesmo os cenários desafiadores, no tempo de Elias, Deus fala assim: Elias, você agora vai ter um sucessor, o teu sucessor será Eliseu. Então Deus fala assim: você vai lançar a capa sobre esse homem, você vai trazer sobre ele autoridade, visão, aconselhamento, instruções. Do mesmo jeito que Moisés fez com Josué, Deus estava levantando Elias para fazer a mesma coisa com Eliseu. E você sabe que chega o momento da vida de Eliseu, que ele aparece diante dele e diz assim: olha, eu quero algo da tua parte. Ele diz assim: o que você quer? Eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias vai dizer: olha, o que você pede é algo muito sério, mas se você me ver, olhar para mim, no momento em que eu estiver sendo uma ascensão, subindo aos céus, você receberá essa porção dobrada do Espírito. E olha que interessante, olha como nós temos que abrir mão das distrações e focarmos na palavra que Deus liberou. Eliseu disse: se você estiver olhando para mim. Irmãos, como que Elias foi arrebatado aos céus? Numa carruagem de fogo. Aquele movimento do fogo, da carruagem, chamaria a sua atenção, sim ou não? Você olharia para Elias, ou você olharia para a carruagem de fogo? Parou para pensar nisso? Para onde é que Eliseu estava olhando? Para o profeta. Quando Elias sobe naquela carruagem de fogo, Eliseu está olhando para o profeta. Se eu ficar olhando para ele, eu vou ficar olhando para ele, eu vou ficar olhando para ele, e a carruagem está subindo, e ele está olhando para o profeta Elias. Isso nos mostra uma grande lição. Diante das experiências, dos moveres sobrenaturais, das manifestações do próprio Espírito Santo, não preste mais atenção nisso, nas experiências ou nos moveres. Continue prestando mais atenção no Espírito, que nos faz proporcionar experiências gloriosas com Ele. Amém, igreja? Eliseu está olhando para Elias. Quando a capa de Elias cai no chão, Eliseu está olhando para ele, e Eliseu vai atrás, e agora Eliseu pega aquela capa e coloca sobre ele. A primeira obra que Eliseu faz com aquela capa sobre os seus ombros é abrir o Jordão, para ele voltar. Nessa manhã, a igreja está sendo encorajada e desafiada a não ficar olhando carruagem de fogo, mas olhar para o Senhor, o Deus incomparável, porque quando você olha para Ele, Ele continua liberando multiplicações, Ele continua transbordando azeite na vasilha, Ele continua falando as mesmas palavras, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluia. Vamos prestar mais atenção na obra do Espírito de Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. No contexto que temos, irmãos, aqui, a viúva, ela pode representar também a igreja hoje. Em alguns casos, nós temos membros de igreja procurando, sim, resolver suas situações. Mas nós temos outras pessoas, outros membros das igrejas, que não estão tão interessados assim. Se aquietaram, vivem um conformismo, estão na zona de conforto, estão vivendo as suas vidas. E eu queria olhar para essa mulher hoje aqui, e tirar algumas lições poderosíssimas para nós como igreja do Senhor Jesus. Eu preciso olhar para essa mulher e ver atitudes dessa mulher que nos ensinam conselhos preciosíssimos para nós. Eu olho para esse cenário e uma das primeiras coisas que Deus ministrou no meu coração, que está ali no verso 1,
essa mulher, ela tem uma crise, não é só uma, ela tem algumas crises. É interessante porque ela chega até o profeta, ela diz: olha, o meu marido morreu, e ele era teu discípulo, um dos teus discípulos. Mas eu queria pensar com você que o problema não estava fora de casa, o problema estava dentro de casa. Porque quando esse homem morreu, discípulo de profeta, estava na escola em Gilgal dos profetas, existia uma escola de profetas naquela região. E quando a gente olha na perspectiva do coração dessa mulher, essa mulher agora é viúva, ela tem 2 filhos, não tem mais a presença do marido. E aqui nós temos o primeiro problema, quando o sacerdócio está morto dentro de casa. Quando a paternidade morre dentro de casa, as consequências são inevitáveis de destruição. A ausência de um sacerdócio, a ausência de uma paternidade, a ausência de um marido, a ausência de um homem que configura, ou prefigura, ou revela, ou representa a figura de Deus no lar, porque sacerdote representava Deus diante do povo, era Deus diante do povo e o povo diante de Deus, ele era o pastor daquele rebanho todo. Então, quando o sacerdote chegava diante do povo, ele tinha um recado. Quando o profeta vinha de Deus para o povo, ele tinha um recado. E quando o povo tinha os seus clamores, o sacerdote e o profeta chegava diante do altar de Deus e: Senhor, tem misericórdia. Senhor, falta alimento. Senhor, esse povo está pecando. Senhor, esse povo está dando as costas para ti. Senhor, tem misericórdia. É a figura de Moisés, é a figura de Josué, é a figura dos juízes, é a figura de tantos outros profetas, maiores ou menores. Então há uma representação, só que nessa casa tem uma crise, o marido morre. E eu fiquei olhando para esse cenário hoje, sem marido, sem pai, sem sacerdote, e as dívidas estão lá. Grave bem o que eu vou te dizer, a ausência de uma paternidade, a ausência de um sacerdócio, é dívida dentro de casa. É dívida. Essa mulher agora está dentro de casa, o marido está morto, e as dívidas não foram sendo feitas quando ele morrera. Já existiam as dívidas com ele vivo. Quer ver um exemplo? Dias atuais. Seu cartão de crédito deve ter um limite de 20 mil reais lá. Cuidado com amém, hein? Porque tem gente que tem limite de 20 e deve 40. Olha o silêncio da morte. E aí, tocha cartão lá. Então você, marido ou esposa, tem que sempre pensar o seguinte: se eu morrer hoje, o que fica de legado, herança ou de dívida para a geração futura? Não, eu vou fazendo o cartão, estoura, e aí meu marido, meu filho é médico, advogado, ele que pague depois, eu aturei a vida inteira. Você vai deixar dívida para a geração futura? Ou você vai deixar herança bendita e legado bendito? Diga: eu vou deixar herança e legado benditos. Você pode melhorar essa fala aí? Diga assim: eu vou deixar as heranças e os legados benditos do Senhor. Te convenceu? Fala isso todo dia para você no espelho. Porque esse homem que morreu, discípulo de profeta, deixou dívida. E é interessante, porque nesse tempo, quem era o provedor da casa não era a mulher, era o homem. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que ir atrás. E quando ele morre, começa a chegar os credores lá. Só que como é que funcionava isso? Tinha dentro de casa uma panela, micro-ondas não tinha, né? Vamos conjecturar aqui, dias atuais, né? Lá era aquela lenha, né? Então tinha lá um material, tinha um equipamento, então o que os credores faziam? Eles iam entrando nas casas, assim: o que tem de valor aí? Chega um momento que aquela mulher não tem mais nada, ela só tinha um azeite dentro de uma botija e não tinha mais nada. Só que os homens estão olhando, os credores, e falam assim: mas ela tem filhos. Então vamos pegar esses 2 filhos e vamos levar. Você está entendendo? É crescente, o prejuízo da dívida vai acrescentando outras dívidas, outras perdas. É nesse cenário que essa mulher está vendo as coisas da casa indo embora, e ela está olhando para os filhos. Bem,
Na história de Israel, quando se devia algo, os filhos eram como moedas de troca. Então agora você vai dar esses filhos, vai ficar para nós, e eles vão servir como pagamento e serão nossos escravos. Tudo que a gente mandar eles fazer, eles vão ter que fazer. E a mulher e o marido, ou quem estivesse em casa com dívida, perdia a guarda dos filhos. Traz para os dias atuais, irmãos. Mas pastor, ninguém vai sequestrar meu filho, eu tenho um monte de dívida. Você está olhando para o âmbito material, olha para o âmbito espiritual. De um jeito ou de outro, o teu não investimento e o teu acúmulo de dívida para com a geração futura aprisionará os teus filhos. Adultério aprisiona os filhos, roubo aprisiona os filhos, fornicação aprisionará a tua geração. Todos os pecados que nós cometemos como pais, será de uma forma ou de outra, na vida as consequências estarão lá, porque são dívidas não quitadas por nós, e em Cristo, louvado seja Deus, que existe uma cruz, que antes tinha uma dívida, mas Ele veio e falou assim, olha, eu por mim e em mim, quitarei essa dívida do pecado. Então para que a dívida não tenha mais efeito sobre a geração futura e sobre a tua vida, tem que passar pela cruz. Quem já passou pela cruz aí? Então a dívida foi quitada, só não faça outras, porque o padrão de vida é cruz. Uma família em crise, uma igreja em crise, uma comunidade em crise, uma nação em crise. Pastor, o senhor está vendo como é que está o Brasil? Eu estou. O senhor está vendo como é que está outros países da Europa, do nosso continente? Estou vendo. Mas sabe por que a crise está chegando na nação? Porque instalou primeiro dentro de casa. Não pense, irmãos, que a dívida ou um caos chegou numa nação inteira, porque aconteceu alguma coisa mirabolante na nação. Isso é dentro de casa. A criança faz o que quiser dentro de casa. Desgoverno. Criança tem 5, 6, 10 anos. O pai não consegue dizer assim, filha, filho, senta aqui. Não consegue falar mais. Porque se ela falar, o filho fica em pé. E é capaz dele falar assim, por dentro eu estou sentado, mas por fora eu estou em pé. Ou por dentro eu estou em pé, por fora eu estou sentado. Dívidas. Vai acumular. Irmãos, no meu tempo de criança, o meu pai não falava muito. Meu pai só olhava. O meu avô teve 9 filhos. Você tinha que ver, já meus tios velhos, de idade. Vovô sentava tinha uma varanda enorme, tinha plantação de tudo na casa do meu avô. Os meus tios chegavam, pegavam a mãozinha do vovô, bença pai, bença pai, bença pai. Hoje eu não peço benção meu pai, eu dou beijo na testa dele, no rosto dele. É o ósculo santo. Não dá traição, né? Glória a Deus, né? Mas é amor. Você viu como é que os argentinos se cumprimentam, tem hora? Aí a gente detona os argentinos. Mas já viu o argentino? É beijo no rosto, é beijo na testa, é abraço. Vamos aprender alguma coisa com os argentinos, irmãos. Futebol não dá. Não dá. Mas às vezes eles têm algumas coisas que, né, nos ensinam, irmãos. Então, diante desse cenário, igreja, guarde isso no seu coração, não deixe dívidas. Sabe por quê, irmãos? Porque Eclesiastes 7,14 diz assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto uns quanto outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. O que quer dizer isso aqui? A crise, ela chega para todo mundo. Sua família está em crise, é um cenário de crise. A igreja, a família, ela não foi excluída das crises. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a crise, a pressão, o esmagamento, faz parte da caminhada espiritual. E com todo carinho, se tem alguma pessoa, alguém diz assim, não, você nasceu para dar certo, em todo tempo, quem é crente só prospera, só vence, só rompe, sai fora disso aí, irmão, sai fora,
Porque a Bíblia de Jesus diz, olha, Paulo vai dizer, eu trago no meu corpo, depois que Jesus já subiu aos céus, as marcas do Evangelho. Que marcas eram? Era carinho, era prisão, açoite, castigo. Como que melhorou? Melhorou o quê? O relacionamento com o Eterno, a vida do Espírito, as experiências melhoraram, o mover do Espírito, as curas, as plantações de igrejas, o Evangelho indo mais nas regiões, o reino avançando, isso sim melhora. Mas irmãos, nós sabemos que é um tempo tenebroso, de crise, e nós hoje, irmãos, não se iluda, nós estamos em um tempo de crise sim, crise nas escolas, crise nas universidades, crise nos lares, crise no Estado, é tempo de crise. Pastor, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Não está, irmão, não está tudo bem. Sabe por que não está tudo bem? Porque tem adolescente de 12 anos, que já está tendo relação sexual, dentro de casa, autorizado pelos pais. Não está tudo bem. É o menino querendo ser menina, não está tudo bem. É a menina querendo ser menino, não está. É uma crise ideológica, é uma crise política. Hoje tem pastores que abandonaram o chamado pastoral para ir para a internet, meter pau e quebrar o outro na internet. É uma crise religiosa. Qual é o nosso chamado como autoridade espiritual? Onde que Deus me chamou para chegar no Instagram, para chegar no canal de YouTube e descer a lenha no outro? Aonde que está isso na Bíblia? Posicionamento não tem a ver com ignorância, posicionamento não tem a ver com embates e brigas, posicionamento tem a ver com eu sou um servo de Deus, eu carrego a autoridade de Deus, eu prego o Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, são as boas novas, e é isso que tem que dirigir a igreja, o povo de Deus, não guerras seculares ou debates seculares. Você está comigo aqui, amém? Senão a crise aumenta. Por isso, se passaram 2.800 anos, pelo menos, dessa história. E algumas marcas ficaram dessa mulher. Primeira marca que eu deixo aqui com você. Essa mulher buscou ajuda e não alimentou o isolamento. Pastor, como que eu consigo experimentar milagres na minha casa? Experimentar as obras sobrenaturais? Pastor, no tempo da crise, o que eu faço? Como eu vou agir? Primeira lição para você, guarde isso. Busque ajuda e não alimente o isolamento. Lembra da pandemia? Tem que se isolar todo mundo. Aí as pessoas começaram a vender casa, fazer um monte de coisa. Hoje já tem gente mudando a visão. Eu preciso de casa grande de novo. Porque a mentalidade mudou de novo, glória a Deus, porque antes era tudo, agora não, agora vamos ter mesa, vamos ter tempo de banquete, vamos reunir a família. O verso 1 vai mostrar para nós que essa mulher vai atrás de Eliseu. Ela poderia, irmãos, ficar presa na dívida, ela poderia ficar presa na solidão, ela poderia ficar presa na morte do marido, que era pai, que era sacerdote, que era discípulo de Deus, que caminhava com o profeta Eliseu, outros profetas, estava na escola de profeta. Ela poderia dizer: Senhor, o Senhor me abandonou, Senhor, meu marido morreu, vão levar meus filhos. Não, essa mulher, ela tem uma iniciativa, ela diz assim: eu não vou ficar presa no isolamento, eu não vou ficar presa dentro de casa, eu preciso de ajuda, eu preciso ir atrás de alguém, eu tenho que sair dessa zona de conforto, eu tenho que sair desse problema, eu tenho que ir em algum lugar, procurar alguém que tenha resposta para mim. Esse cenário precisa mexer conosco, porque ele diz sobre dívida, falta de recursos, quase comida zero. Ele diz para nós que os filhos estão para serem levados como escravos. Essa mulher ela tem uma atitude de sair de casa, de sua realidade, de se movimentar. Ah, irmãos, como é bom. Eu faço atendimentos no gabinete. E a pessoa chega no gabinete e fala assim: pastor, eu preciso de ajuda. Não é bom ouvir, mas é bom saber que aquela pessoa reconheceu, e quem pede ajuda é humilde. Eu preciso de ajuda, eu não sei mais o que fazer, era para ter procurado antes, mas eu estou aqui. Eu creio que essa mulher foi despertada aquele dia. Eu não vou ceder.
Mulheres, vocês estão entendendo isso aqui, mamães, esposas? Não se isole nos teus problemas, não se isole nas dívidas que foram deixadas, não se isole da dívida que o teu marido pode estar deixando para a sua casa, não se isole, procure mulheres maduras, espirituais, aqui temos diversas. Eu preciso de ajuda. Não, eu vou chegar aqui, eu vou sentar, alguém vai me ver. Não espere as pessoas chegarem até você, não. Vai você, vem na pastora Débora, vem na Michele, vai andando aqui, ó. Você aqui, você é o que aqui da igreja? Eu sou líder, eu sou aqui mesmo da igreja. Olha, eu preciso de ajuda. Procure, não se isole. Essa mulher não se isolou. Os credores estão chegando, os credores vão levar meu filho, o aviso foi dado, o papel tem 30 dias, o que eu vou fazer em 30 dias? Eu preciso recuperar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso que essa inquietação, ela se demonstre em movimento. Eu creio, irmãos, poderosamente, que ainda essa semana, preste atenção, receba isso na sua vida, erga a sua mão bem alta assim, faz assim, eu creio poderosamente, que essa semana ainda, Deus vai liberar recursos, pessoas, vão aparecer pessoas na sua vida, mas eu também creio que você achará convívios, pessoas, casas, ambientes, e ali Deus se manifestará nos encontros, porque você saiu da sua zona de conforto, e assim, eu preciso de ajuda, eu preciso sair desse lugar, em nome de Jesus. E nesses encontros, vão haver marcas poderosíssimas na sua casa, na sua família. Há sabor nos encontros, irmãos. Essa mulher sai de um ambiente e ela vai até o profeta, e naquele ambiente tem sabor. Algo mexe no seu paladar, algo acontece no seu interior, porque ela se movimentou. Repare bem, ela foi até o profeta. Tem muitas pessoas que não têm mais buscado ajuda porque foram frustradas por outras pessoas. Pré-julgam de que se apresentar e buscar ajuda vão sofrer as mesmas consequências do que sofreram tempos atrás. Você está presa na ofensa. Ofensa é prisão. E eu olho para essa história e eu percebo que a primeira coisa que essa mulher faz, logo no início do capítulo 4, essa mulher, num certo dia, ela vai até o profeta e fala até ele. Nessa manhã, não se isole nos seus problemas. Se a tua casa quer experimentar milagres, moveres, azeite se multiplicando, não se isole. Eu olho para essa história e eu percebo que a mulher do fluxo de sangue, ela está em casa. Mas o texto diz que ela começa a ouvir o que está acontecendo na comunidade. E ela toma uma decisão dentro daquele ambiente. Ela diz assim, se eu tão somente tocar, eu serei curada. 12 anos de hemorragia. Mas Jesus não ia entrar na casa dela como ele fez com outras. Jesus tinha uma dinâmica, era pedagógico as suas curas, seus milagres. Então agora Jesus está ensinando o que para nós? Tem momentos que eu vou estar ensinando, o paralítico será trazido por 4, eles vão ter que se empenhar para chegar aqui dentro, ou seja, temos que batalhar para ver a cura na vida desse homem, é uma outra pedagogia. Mas agora Jesus está mostrando o que para nós? Olha, eu vou passar, essa mulher vai tomar uma atitude dentro de casa, porque isso está mostrando para nós, você precisa sair desse ambiente de incredulidade, você precisa tomar uma decisão nesse ambiente, e dizer, eu vou tocar nele, e se eu tão somente tocar nele, essa casa vai ser transformada, porque eu receberei cura, eu serei salva, algo vai acontecer em mim. E eu penso, irmãos, quando ela toca em Jesus, acontece aquela cena toda, Jesus para, quem tocou, de mim saiu o poder, Jesus cura e salva aquela mulher. Como que essa mulher voltou para casa? Essa mulher volta para casa, recolhendo o lenço cheio de sangue, aquele odor na casa dela, ela pega tudo, deve ter lavado aquela casa, deve ter aparecido mais irmãs da igreja, ela vem de felicidade lá, e vai assim, irmã, nós estamos contigo, vamos limpar sua casa, vamos fazer um banquete, irmão, você está aqui comigo, vamos fazer uma celebração, porque antes esse lugar te aprisionava, você buscou recursos nos médicos, e não adiantou nada, mas você tocou na orla, no manto de Jesus de Nazaré, ele te curou, ele te salvou, agora essa casa tem salvação, essa casa é uma casa de cura, essa casa é uma casa de restauração. Então eu digo para você, quando você sai desse lugar, quando você sai desse ambiente de incredulidade, de medo, de tempestade, de dúvida, você tocando em Cristo, ou Cristo tocando em você, a sua casa será um ambiente de glória, de manifestações do Senhor.
É lá que vai acontecer. Mas tem que sair daqui. Tem que queimar aqui. Segunda lição. Essa mulher não se conformou com o decreto dos credores. Olha o que está no verso 1. Teu servo, meu marido, morreu. Parte B. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Deixa eu te falar uma coisa. Alimentar o conformismo é experimentar a paralisação da sua vida. Quem alimenta conformismo, paralisa. Aceitar o que Deus fala é uma coisa, mas aceitar o que os credores dizem, ao entrar nas nossas casas e dizer que os nossos filhos serão levados, isso não. Eu creio no que Deus diz, mas o que os credores estão dizendo, eu não creio não. Pode ser até o cenário, mas eu tenho que me posicionar. O que são esses credores? Um médico, um advogado, uma pessoa que diz assim: o laudo é para a morte. Beth e Emerson são casal da nossa igreja, o casal da nossa igreja. Eles testemunham na casa do oleiro. O Vinícius Rolinho, filho do meio, estava dentro de um hospital. E aquele menino estava a caminho da morte. Os médicos chegavam até a Beth e o Emerson, olha, ele vai morrer. Já tentaram fazer um monte de procedimento, e o menino não melhorava, piorava. Chega uma hora que o médico diz assim, ó, ele vai morrer. A Beth, irmão, a Beth vai para cima do médico. Quem você pensa que é para falar que o meu filho vai morrer? O meu filho vai viver. Sabe por que ela disse isso? Porque essa mulher, naquele ambiente, ela decidiu não crer nos credores. Ela decidiu assim, quem vai dar a sentença final é Jesus de Nazaré. Irmão, nós estamos aceitando os laudos, e não tem culpa o médico, coitado. Ele está trazendo o resultado do exame, está tudo, é isso lá. Está no quadro. Só que precisa existir em mim, isso que está aqui. Credor, médico, advogado, os laudos do exame. Eles podem ser reais, realidade, mas eu não caminho pela realidade, eu caminho pela verdade. Quem é a cura? É o médico? Não, a cura se chama Jesus de Nazaré. Deus está usando o médico para fazer cirurgias, glória a Deus por isso. Deus está usando psicólogas para atendimentos na terapia da alma, glória a Deus por isso. Deus está usando pastores, tudo, mas essas pessoas não são Deus. Essas pessoas não têm o veredito final. Essas pessoas não conseguem entrar no lugar de Deus assim, a sentença é essa aqui, a morte acabou, não. Quando Deus diz, morreu, vai morrer. Quando Deus diz, vai viver, é porque vai viver. Então quem coloca ponto final ou vírgula se chama Jesus de Nazaré. Só que eu preciso crer nisso. Você não vai brigar com o médico. Você vai falar assim, doutor, esse é o seu laudo? Eduarda, criança, entra no hospital. Primeira vez que a gente levou a Eduarda para o hospital, acho que foi a única vez que ela entrou no hospital e ficou daquele jeito. Eduarda vomitando. E nada parava no estômago dela. Eu seguro a Eduarda para tomar a vacina, uma injeção. A Eduarda consegue, meu Deus do céu, não sei como, ela conseguiu sair de mim, aquela injeção aqui na perna dela, e a gente olhando aquela cena, a gente segurou, a menina tirou, pensa numa cena de terror. Eu falei assim, meu Deus, que coisa horrorosa. E ela vomitava. A Débora amamentando a Laura ainda, e eu fui só com a Duda, e eu comecei a falar assim, Senhor, o que minha filha tem? Revela, Senhor, Senhor, não leva a minha filha, já comecei a orar. Nisso, irmãos, a Débora chega, a gente vai ouvir da enfermeira-chefe de um hospital. Pensa nisso, sua filha está com leucemia. Irmãos, eu perdi o chão. Eu e Débora, a gente ficou assim, igual o Chaves, né? O irmão foi aqui, eu falei, meu Deus. Eu fiquei apavorado com a Débora, nós ficamos apavorados. O laudo chegou. Quando o laudo chegou aqui dentro, eu falei assim, eu não aceito isso. Eu não aceito, minha filha não tem isso não. Pelo amor de Deus, Senhor. Ela estava bem ontem. E nós chegamos,
E vão fazendo exame, de repente vem outro médico. Vocês vão ser transferidos. Eu falei assim, meu Deus, vai ser transferido, ambulância agora. Débora vai com a Duda, eu vou em casa, pego roupa e vou para o hospital. A gente chega no hospital, refizeram os exames. Quando os exames chegaram, assim, a sua filha teve gastroenterite. Eu falei assim, o laudo da leucemia foi para onde? Que leucemia? Sua filha está com saúde até demais. Você está entendendo? A médica errou. Ela não falou, ela errou. Foi um erro. Porque a menina estava com todos os seus anticorpos, tudo bem fraquinha, porque ela estava vomitando. Faz o exame, não tem nada lá de saúde mesmo. Tudo fraco. Mas o João Vitor, o laudo foi leucemia. 2 vezes. Venceram as 2 vezes. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus! Essa mulher não se conformou com o decreto dos credores. O testemunho, irmãos, ele é poderoso. Hoje as pessoas testemunham, mas só quem passou na prova, só quem passou pelo vale da sombra da morte sabe a abundância de Deus naquele momento em que ninguém acreditava. O cabelo está caindo, a pele está ficando mais branca, os resultados não prosperam, a medula é um risco, mas Deus colocou a mão, Deus colocou sua gota de sangue, Deus interviu, famílias estão posicionadas. Igreja amada, nós temos um grande ministério para vivermos juntos aqui nesse lugar. Não se conforme com o que já estamos vivendo, nós precisamos ir atrás, precisamos ir além. Há decretos das trevas contra nós nesses dias, há decretos do mal sobre a igreja de Cristo, mas eu ando na verdade de Jesus, olhando para Pedro, assim, Pedro, sobre esta pedra nós vamos edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu dou a chave do reino dos céus nas tuas mãos, eu dou na mão do discípulo, eu dou na mão dos apóstolos, eu dou na mão das igrejas, e o evangelho continua, o evangelho avança, o evangelho continua indo, e vai continuar indo até a volta de Jesus. Não vamos parar diante desse decreto. Tem gente com medo. E se fechar? E se perseguir? Persigam. Bem-aventurados que são perseguidos pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Quinta-feira, acabando o atendimento, eu ia sair daqui, é aniversário do Erics, nosso líder de jovens. Débora me liga e fala assim, amor, entraram na casa do Marlos, da Camila, arrombaram a casa toda, levaram um monte de coisa. Falei assim, vem para cá me buscar, vamos lá para a casa deles. Chegamos lá, irmãos, pensa um salseiro, roupa para tudo que é lado, levaram joia, levaram um monte de coisa. Quando eu abracei o Marlos é enorme, ele parecia um bebê no meu colo. Esse cara me abraçou, quase trincou minha costela. Eu falei, devagar, eu preciso te ajudar. E me abraçou, e chorou, e eu só deixei ele chorar. Eu falei assim, filho, Deus vai dar tudo novo. Vocês estão no caminho certo. Porque os perseguidos, os ofendidos, aqueles que estão fazendo a obra de Deus, se nós estamos fazendo do jeito certo, e estamos sofrendo essas retaliações, estamos no caminho certo. Irmãos, pedimos uma pizza, limpamos a casa toda, guardamos tudo no guarda-roupa, apareceu outros casais lá, em menos de 5 minutos, a casa estava prontinha. Débora, vamos pedir uma pizza? Pedimos a pizza, montamos a mesa, e começamos a dar risada. Pode te falar uma coisa? Na crise, na hora dos decretos, que chegam, vamos tomar mesa, vamos comer um arroz aqui, vamos botar um feijão, um tomate, um ovo, vamos celebrar. O laudo está na mesa, mas vamos botar aqui o laudo. Nós fizemos um velório essa semana do Ale, um menininho que era da sede, síndrome de Down, 46 anos. A mãe daquele Minarilda investiu nele 46 anos. Só que quando o Ali ia na igreja adorar, ele vinha no banco na frente assim, aquela igreja antiga da Alemanha onde eu casei, cabia 200 pessoas lá dentro. O Ali ia lá para frente, ele era baixinho, ele vinha pulando,
e ficava aqui. Ai, como eu tenho saudade daquele menino. Ele pulava. E quando a música era música animada, por isso que eu acho que eu sou assim, vem a unção dele. Quando a música era animada, ele pulava. E a igreja incendiava. Quando uma criança é levantada às vezes para pular aqui, quando alguém está adorando, você não pode julgar essa pessoa, porque você não sabe de onde que Deus atirou, você não sabe o que Deus fez naquela semana. Pode ter sido uma leucemia, pode ter sido um câncer, um tumor, pode ser alguma outra coisa que ela recebeu um toque, diz, o marido se converte, então ela está aleluiada, ela está avivada, assim, obrigado Senhor. Aí você vai assim, que exagero. Coloque-se no lugar dessa pessoa para você ver o que Deus fez na vida dela naquela semana, naquele dia, naquele mês, naquele ano. Então não pense, não se preocupe com a adoração do adorador do lado. Diga, hoje eu vou tocar o coração do meu Senhor, porque o alho tocava o meu coração. E certamente, Jesus, ao olhar para aquela adoração dele, como a da viúva, eu penso Jesus conversando com o Espírito Santo. Oh, que bom seria que as pessoas não ficassem presas nos decretos terrenos, mas agarrassem os meus decretos. Eu estou procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Eu estou procurando meus intercessores. Tem adorador aí? Diga amém. Tem intercessor aí? Diga amém. Ele está procurando você, e se ele procura é porque ele quer achar. Tem um casal aqui na igreja, novos. Esse casal, pastor, a gente está amando a igreja. Segundo do culto que eles vêm. Segundo o culto. O que mexeu com esse casal? Sabe o que mexeu com eles? A presença de Deus. É a presença. Essa mulher não aceita o que os credores dizem. Terceiro, essa mulher foi sincera em revelar sua condição atual. A gente não quer revelar nossa condição atual. Olha o verso 2. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. O que você tem hoje lá, meu amigo? Qual é o teu cenário? Tem que ser sincero, e ser sincero é sincera. Como é que funcionava, ou funciona, os ajustes, as arrumações, a manutenção de um quadro que estava quebrado? Pegava-se a cera, enchia aquele quadro de cera, raspava, e ali, maquiando uma melhora no quadro. Mas se o especialista chegasse próximo, sim, esse quadro já foi feito manutenção. É igual pintura de carro. O pintor está lá, o experiente. Ele era de longe, fala assim, aquele carro tem duas cores, foi quebrado, foi batido. Jesus não trabalha com a cera. Jesus trabalha quebrando e refazendo, do zero. Jesus não quer colocar uma massa em você, colocar um remendo de um pano, ou colocar vinho novo em odre velho. É odre novo, é vinho novo. Amém, igreja? É pano novo, é pano novo. Não tem como remendar as coisas, não fazer um ajuste aqui, vai esticar, vai bater água, vai bater uma tempestade e o buraco vai ser maior. Sabe por que tem casamentos hoje que estão a ponto do precipício? Porque tem gente que quer permanecer como odre velho e quer experimentar o vinho novo. Não tem jeito, tem que dizer como essa mulher, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu não vou isolado, eu preciso, meu casamento não vai acabar. E quando os decretos chegarem, acabou, não acabou, ainda tem solução, porque Deus é a favor do casamento, até o final, que a morte os separe. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Essa mulher tem um revelado do seu coração. Essa mulher diz, lá em casa não tem nada, a não ser, ela já corrige. Porque às vezes, irmão, nós temos assim, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Você pergunta a segunda vez, ela assim, pastor, tá mais ou menos. Você pergunta a terceira vez, pergunte 3 vezes. Como é que estão as coisas lá em casa? Pastor, uma bênção. É capaz de dar uma bênção mesmo. Quando faz assim, né? Uma bênção. Agora, quando a pessoa fala assim, pastor, a gente está indo. Pergunta 3 vezes para você ver. Na terceira você está botando a mão e orando, já expulsando alguma coisa. Não, Senhor, repreende isso aqui, vai prosperar, vai funcionar.
Só que a gente passa assim, ó. Tá tudo bem aí? Paz do Senhor, hein? Deus abençoe. Aí eu fico eco. Oi. Não, vai lá. Vai lá nele. Vai lá nela. Como é que você está, Gerson? Gerson, hoje, meu Deus, Gerson, você foi muito usado por Deus aqui. Gerson, Deus tem algo novo sobre vocês. Deus tem algo sobre a tua vida, meu filho. Fica de pé você e o casal, sua esposa. Olhem bem para mim. Deus está enchendo vocês. Eu declaro um transbordamento do Espírito, meu filho. Porque você vai muito mais longe que o Fernandinho, de Xerém. Você é o nosso Gerson. Você é cheio da presença de Deus. Minha filha, você carrega a presença de Deus. O que o diabo tentou desfazer vocês, Deus está colocando agora um selo sobre vocês. Esse casamento vai prosperar mais. Vocês são adoradores. O diabo queria dividir essa adoração de vocês. Pelo contrário, exterminar o espírito de adorador do coração de vocês. Agora Deus está falando assim: eu estou retirando esses decretos do mal, eu estou quebrando essas sentenças, eu estou enchendo vocês, eu estou possuindo vocês. Você é o meu adorador. Vem para cá, Gerson, com a banda, vamos adorar o nosso Deus. Fique de pé, igreja. Semana que vem eu continuo. Pastor, não estou sendo sincero diante de Deus. Eu tenho 7 pontos, fiquei em 3. Essa mulher disse: eu só tenho um pouquinho de azeite, numa botija. Eu vou te mostrar uma cena que eu faria no final. Pode trazer, Kate, para mim. Como que a gente vive nessa manhã, a partir de uma casa ser revestida, possuída por Deus, experimentar milagres? Primeira coisa, não se isole. A segunda ação, não ouça os decretos, ou não creia primeiro nos decretos terrenos. Creia nos decretos de Deus. Noé, reúna a tua família, constrói a arca, a medida está aqui, era decreto. Ele construiu a arca, salvou a família toda dele, decreto. Mas o que o pessoal ficava falando quando ele estava construindo? Você é louco, onde é que está para a chuva? Você é doido, ninguém nunca construiu isso aqui, que projeto é esse, doido que você está construindo? Não é? As ofensas eram assim, e não é estar construindo a arca que ia salvar a família dele. Ele está construindo a arca que ia salvar a família dele. Você precisa construir aquilo que é salvação. Você precisa construir aquilo que é para redenção. Você precisa construir os decretos de Deus, não decretos humanos. É da verdade em cima da realidade. É o sobrenatural em cima do que é natural. A igreja não caminha só no natural. Natural que estamos vivendo aqui agora. Agora daqui a pouquinho você vai ver o sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua realidade. Natural é uma vasilha. É uma vasilha que só tinha um pouquinho de azeite. É o natural. Mas essa mulher disse: eu vou sair desse lugar, eu vou atrás do profeta, eu vou viver inconformado, eu não vou morrer nesse lugar, meus filhos não vão ser levados pelo mal, pelos credores, eles não nasceram para ser escravos. Paulo diz que eles foram chamados para serem livres. Eu não me conformo com isso. Mas essa mulher tem uma iniciativa dos credores não vão ter voz na minha casa, e ela chega para o profeta representava Deus naquele lugar. Então quando o profeta chega na casa dela, ou diante dela assim: o que você tem em casa? Ela fala assim: eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. E o profeta diz: vá pedir vasilhas, vazias e não poucas, mas muitas. O que esse profeta está dizendo? Você tem bom relacionamento com os teus vizinhos? Você tem amizade? Você cumprimenta? Você sabe que vasilha vazia naquele tempo era algo importantíssimo? Ou uma vasilha dentro de casa era um bem, guardavam-se coisas, não tinha televisão, não tinha tantas coisas. Então vasilha, por isso que você vê a casa do oleiro em Jeremias 18, é uma figura, é uma imagem importante na Bíblia. Só que quando aquela mulher
pega aquela vasilha. Ela diz: olha, a ordem do decreto do profeta foi: vá pegar vasilhas vazias, emprestadas, e não poucas, mas muitas. O que alguns já disseram: aqui nessa casa, essa vasilha não serve para nada, isso aqui está esquecido, isso aqui está abandonado. Timóteo vai dizer que há vasilhas para fins honrosos e desonrosos. Tem gente que já decretou o que tem que funcionar em casa e o que não tem que funcionar em casa. Só que o profeta está reposicionando não só a cabeça da viúva, mas está reposicionando a cabeça dos moradores, da comunidade dela. Vai lá, peça aquelas vasilhas que estão vazias, ou seja, vasilhas que estão no canto, que não tem serventia para aquelas pessoas, mas aquilo que julgarem que não tem serventia, eu vou fazer algo novo. Então ela vai correndo nas casas. Se eu penso aquela mãe desesperada com os filhos, pega a vasilha, e ela vai para casa, e agora está segurando aquela vasilha, e tem vasilha, e está chegando vasilha, e agora assim, daquela vasilha, você vai começar a jorrar nas vasilhas vazias. Meu amor, vem cá, por favor. Pense que essa vasilha é vasilha vazia. E essa aqui, as vasilhas vazias, essa aqui é a vasilha de Deus. Ela ficava na ponta. Sabe o que era feito? Quando aquela vasilha ficava cheia, era colocado para o lado. Cada mover, cada ação de Deus tem endereço personalizado. Deus podia falar assim: eu vou pegar uma mangueira e eu vou encher de óleo toda a casa logo. Assim, é vasilha, é uma pessoa. É vasilha, é um ser humano. É uma vasilha, é um filho meu. Então o tratamento é personalizado, é olho no olho. Encheu, ladinho. Chega uma hora, cadê? Acabaram as vasilhas. Se tem vasilha, tem? Diga comigo assim: se tem vasilha, tem azeite. Quem foi o limitador da multiplicação do azeite naquela casa? A casa. Nós, irmãos, podemos desenvolver uma limitação para com Deus na nossa visão míope. Só que se tivesse naquela casa 1 trilhão de vasilhas, aquela casa teria 1 trilhão de vasilhas cheias. Eu olho para tudo isso e eu queria dizer para você: você está assim? Sua casa está assim? Vasilha vazia? O que tem lá? Ah, pastor, tem um pouquinho de azeite. Você quer sair daqui hoje transbordando desse azeite? Vem para cá, vem para cá. Deixa o seu lugar, vem para cá. Eu quero, pastor. Eu quero transbordar. Eu quero transbordar sim, pastor. Pode vir bem para frente, isso. Meu segundo apelo junto. Você conhece alguém que está assim? Sua vizinhança está seco, está vasilha vazia, assim, ó, aquele filho não tem mais jeito não. Aquele casamento lá não tem mais jeito não. Você conhece alguém assim? Vem representando essa pessoa. Vem para cá. Podem vir bem para os lados. Irmãos, Deus me deu uma palavra esse mês. Meu filho, eu vou derramar colheita abundante sobre essa casa. Eu creio que pessoas que você hoje enxerga lá com os olhos humanos, que não tem mais condições de viver, eu creio que se você começar a semear, se você começar a amar, faz um bolinho, faz uma tortinha, come um presentinho, escreve uma carta, semeia algo, essa pessoa vai ficar impressionada com você. Sabe por quê? Porque está jorrando. Quando eu falei para o Gerson e a esposa ficarem de pé, sabe qual foi a primeira reação do Gerson? Porque ele quer receber. Mas quando ele estava no altar, ele estava entregando. Você entendeu a dinâmica do reino? A gente recebe, mas a gente doa. A gente recebe, a gente compartilha, a gente recebe e a gente entrega. Amados irmãos,
a mensagem da Bíblia, tinham tudo em comum, dividiram e distribuíram. Tem gente do nosso lado, temos uma visão como igreja. Se a gente se juntar como numa visão de fidelidade total, a gente rompe, irmãos, com todas as estruturas, porque Deus vai multiplicar. Mas primeiro, irmãos, ela teve que dizer: eu só tenho uma vasilha com um pouquinho de azeite. É bom ver esse bebê aqui. Ela fez cirurgia semana passada. Falei com Samuel, apresentamos, operou e está curado pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Você crê nisso, igreja? Eu viram decretos humanos: olha, vai ser difícil, vai ser tenso, o bebê está no altar. Isso é, irmãos, um sinal claro da mensagem de hoje pela manhã. Consagre. Pare de ouvir os decretos humanos. Eu queria que a gente cantasse, meu filho, a música sem entender, e a gente tivesse alguns minutinhos na presença de Deus, e você só colocasse isso para fora: Senhor, eu estou aqui. A gente está aqui, Senhor. Eu estou apresentando aqui, Senhor Deus, um pouco de azeite na botija. Eu pensava que eu não tinha nada, mas tem alguma coisa aqui. Eu estou me colocando diante do Senhor. Eu sei que dessa vasilha pode encher outras. Eu estou aqui, Senhor, e me apresento. Eu não estou escondido, eu não estou me isolando, eu não vou ouvir decretos humanos. Senhor, está aqui minha sinceridade, eu rasgo o meu coração. Em nome de Jesus.